neste momento, sentindo a presença amorosa dos benfeitores celestes que adentram em nossa casa para compartilhar conosco de mais este culto do Evangelho no lar, que todos nós alcancemos a nossa essência maior e através dela que estejamos com Jesus, nos conectando ao nosso Pai maior, externando a nossa gratidão pela nossa existência, por tudo que temos, por tudo que somos, por todas as bênçãos alcançadas ao longo da semana que passou. Vamos agradecer a Deus pelo teto que nos abriga, que abriga toda a nossa família, pela oportunidade de conviver com todos aqueles que, por vontade de Deus e de Jesus, estão sob a nossa responsabilidade, sobre a nossa tutela, para o trabalho de reparação e de renovação de nós mesmos. Que o nosso lar seja escola abençoada e iluminada, campo de bênçãos, de luz, de aprendizado e de refazimento para cada um de nós. Que ao longo deste culto de amor, que tenhamos o merecimento de trabalhar junto a este corpo celestial na limpeza, harmonização, renovação e organização dos pilares de energia que darão a todos nós uma semana amparada pelas bênçãos com a sustentação do alto. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Prosseguindo os estudos da obra de Francisco Cândido Xavier, Pão Nosso, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel. E aqui nós vamos analisar a mensagem que está presente no capítulo 49. Abaixo uma epístola de Paulo que está em Atos, capítulo 26, versículo 24. Velho argumento. Assim diz a epístola de Paulo, e aduzindo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz, estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Abaixo Emmanuel traz a mensagem a todos nós e o convite de reflexão através dela, e assim prossegue. É muito comum lançarem aos discípulos do Evangelho a falsa acusação de loucos, que lhes é imputada pelos círculos cientificistas do século. O argumento é velhíssimo, por parte de quantos pretendem fugir à verdade, complacente com os próprios erros. Há trabalhadores que perdem valioso tempo, lamentando que a multidão os classifique como desequilibrados. Isso não constitui razão para contendas estéreis. Muitas vezes o próprio mestre foi interpretado por demente, e os apóstolos não receberam outra definição. Numa das últimas defesas, vemos o valoroso amigo da gentilidade ante a corrente providencial de Cesareia, proclamando as verdades imortais do Cristo Jesus. A assembleia toca-se de imenso assombro. Aquela palavra franca e nobre estarrece os ouvintes. É aí que Pórcio Festo, na qualidade de chefe dos convidados, delibera a vibração do espanto que domina o ambiente. Antes, porém, de fazê-lo, o argucioso romano considerou que seria preciso justificar-se em bases sólidas. Como acusar, no entanto, o grande convertido de Damasco, se ele, Festo, lhe conhecia o caráter íntegro, a sincera humildade, a paciência sublime
e o ardoroso espírito de sacrifício? Lembra-se, então, das muitas letras, e Paulo é chamado louco pela ciência divina de que dava testemunho. Recorda, pois, o abnegado batalhador, e não dispense apreço as falsas considerações de quantos te provoquem ao abandono da verdade. O mal é incompatível com o bem, e por poucas letras ou por muitas, desde que alistes entre os aprendizes de Jesus, não te faltará o mundo inferior, com o sarcasmo e a perseguição. Emmanuel, por meio da Epístola de Paulo, nos traz em sua mensagem a oportunidade de refletirmos sobre as nossas escolhas no que se refere aos caminhos do Cristo. Muitos nos chamarão de loucos, acreditando que não valorizamos o alcance intelectual que nós conquistamos. E Emmanuel nos alerta que precisamos estar, assim como Paulo, munidos de coragem e conhecimento de nós mesmos, para a construção de uma fé firme e raciocinada, para prosseguir com segurança os caminhos pedregosos, de forma solitária. Então teremos que ser, assim como Paulo, de caráter íntegro, sincero e humilde, ter muita paciência para enfrentar todos os sacrifícios que teremos pelo caminho. Devemos estar atentos para vivenciarmos aquilo que nós pregamos. Termos também envergadura moral diante de tudo e de todos. Sermos testemunho da fé que carregamos conosco. Então, todos nós que buscamos conhecer o Cristo, trabalhar com o Cristo e pelo Cristo, passaremos por perseguições dos muitos que nos tentarão para abandonarmos o caminho de retidão que nos leva a seguir as pegadas do Cristo. Poucos são aqueles que não se deixam corromper pelas inúmeras almas inferiores, que ainda trabalham apenas para atender às paixões e aos apelos do mundo. Mas dificuldades teremos pela frente. Então, todas as vezes que as pedras ferirem os nossos pés, que as palavras forem atiradas contra nós, precisaremos ter conhecimento do Evangelho, conhecer a Jesus e lembrarmos de que mesmo Cristo, sendo dono de tamanha luz capaz de iluminar todo o orbe terreno, também foi tentado a abandonar o caminho que nos leva ao Senhor e se render às maravilhas do mundo. E com certeza, Jesus soube vencer todas essas tentações para continuar mostrando para todos nós que somos seres em estado contínuo de evolução, que somos seres imortais, herdeiros da luz eterna, e que com sabedoria, alimentando a nossa fé, sabendo renunciar às coisas do mundo, venceremos, assim como Jesus, todas as tentações. Pois, quando conhecemos Jesus, o seu trabalho,
o seu evangelho, sabemos que a terra não é nossa morada. Sabemos que estamos aqui apenas para uma passagem provisória e que para adentrarmos a morada celestial precisamos buscar nos exemplos de Jesus, calçar as sandálias da humildade e trabalharmos muito para ter o merecimento e conquistar a oportunidade de seguir os caminhos de Jesus, estando no mundo sem ser do mundo. E por mais que surjam as tentações em nossas vidas, estruturados na nossa fé, saibamos todos nós lutar e vencer, porque para cada um de nós o que importa na nossa curta passagem pela terra é o trabalho de redenção de nós mesmos para conquistarmos a iluminação tão necessária ao nosso espírito. É o que a gente consegue colocar como considerações de uma lição que Emmanuel deixa para nós, a reflexão sobre as inúmeras tentações que nós passaremos ao longo de nossa caminhada, quando a maioria daqueles iludidos pelas coisas do mundo tentarão nos tirar do caminho reto que nos proporcionará a salvação. Então, que sejamos como Paulo, fortes, que saibamos enfrentar todos os desafios para buscar a nossa salvação. E amparados por Jesus, iluminados por todo este corpo celeste que adentra o nosso lar, vamos com muito amor, junto com estes irmãos, vibrarmos por todos aqueles que avizinham a nossa casa, pedindo a Jesus que no lar dos nossos irmãos não falte as bênçãos da paz, da luz, da harmonia, que todos alcancem a assistência material e espiritual tão necessária a todos nós, que somos humildes viajores da terra. Que sejamos ao longo da semana abençoados e merecedores de contar com a proteção celestial daqueles espíritos amigos que cuidam de nós e de todos que moram no mesmo bairro e na mesma rua. Vibramos neste momento por todos os companheiros de jornada e ideal cristão. Que juntos sejamos uns pelos outros, trabalhando, estudando, buscando a melhor orientação para vencermos todas as tentações do mundo e continuarmos firmes no propósito de ombrear junto às esferas maiores a oportunidade de seguirmos trabalhando com Jesus para Jesus, assistindo os nossos irmãos nas casas de oração, em todas as suas necessidades materiais e principalmente espirituais. Pedimos a Jesus neste momento que as nossas vibrações de amor alcancem toda a nossa família consanguínea. Iniciamos nossas vibrações pedindo por todos aqueles que não se encontram mais na morada terrena, mas que se encontram na morada dos céus, que sejam abençoados neste momento de passagem, que receba nos educandários da alma a oportunidade de estudo, de trabalho para a autoiluminação do espírito. Vibramos por todos aqueles que não estão mais sobre a nossa tutela, mas que continuam como nós, como viajores da terra. Que Jesus os abençoe, que em vossos lares não falte as bênçãos da saúde, do pão de cada dia na mesa, as bênçãos do trabalho, as bênçãos da oportunidade de cingirmos laços sinceros de amor, de bondade, de fraternidade, de trabalho
para a reparação das faltas passadas. E agora, Jesus, lhe apresentamos o nosso lar, a nossa família. Pedimos o auxílio dos benfeitores amigos para o trabalho de limpeza que se faz necessário em nossa casa, para que sejam todas as energias renovadas, que os pilares de sustentação ilumine o nosso lar, proporcionando para nós um ambiente seguro, onde nós possamos continuar trabalhando juntos pelo refazimento de nós mesmos, para alcançarmos todos os valores que realmente importam ao nosso espírito. Jesus, que todas essas energias instaladas no interior de nosso lar alcance o exterior da nossa casa também. Que seja abençoado o nosso quintal, que sejam abençoadas todas as nossas plantinhas, que elas sejam um berçário de energia para a manutenção de todo esse cordão fluídico que se instala em torno do nosso lar. Abençoe, Jesus, nossos animais de estimação, o local que lhes servimos a água e os alimentos. E voltando a esta plenária de oração, colocamos neste círculo de luz à disposição dos benfeitores amigos para sermos contemplados com o passe. Jesus, que todas essas energias em forma de gotas luminosas que recaem sobre o nosso coronário, nos dê a oportunidade de passarmos pela asepsia não só do corpo, mas da alma. Que sejamos curados das mazelas que ferem o corpo e o espírito. Abençoa, Jesus, para que sejamos revitalizados por estas energias abençoadas, para que a nossa semana seja de saúde, de paz, de harmonia e de equilíbrio. Jesus, apresentamos a água disposta para servir toda a família, que neste momento todas as partículas da água se expandam e que ela receba todas essas energias do mais alto, junto com as energias salutares da terra, de seus minerais, das plantas, das águas e do sol. Abençoa, Jesus, para que a água modificada seja para nós e para nossa família o medicamento de alívio das dores do corpo e da alma. Abençoa, Mestre Jesus, que a água seja o bálsamo de alívio de nossas aflições e que ela também seja o alimento do nosso espírito. E com a nossa casa renovada por todas essas energias, que a nossa família toda renovada pelos recursos do passe, pedimos a oportunidade para vibrarmos pelo nosso ambiente de trabalho, que todos os cantinhos sejam abençoados neste momento e que todas as energias também sejam renovadas. Abençoe nossos companheiros de trabalho, que o ambiente de trabalho seja para a conquista dos valores não só materiais, mas principalmente morais e espirituais. Abençoe os irmãos de mais difícil convivência, que tenhamos respeito, paciência, reciprocidade, carinho, afeto e amor pelos nossos irmãos. E agora, Jesus, lhe pedimos para vibrar por todos os lares, que a sua fonte fecunda e infinita de amor alcance os lares que passam hoje pela dificuldade da saúde dos entes queridos, que receba as bênçãos da cura, que as tuas bênçãos alcancem os lares que padecem pelo luto, que o luto não seja definitivo em nossas vidas, que estes momentos de dor e de sofrimento nos traga também o aprendizado de buscar nos manter unidos com os nossos entes queridos,
que neste momento adentra uma das moradas do Pai, mas que permaneçamos unidos através da prece. Jesus, abençoe e contemple os lares que padecem hoje pela falta do trabalho, pela falta do pão de cada dia na mesa, pela falta da moradia digna. Que os irmãos alcancem as bênçãos e conquista do trabalho para assistir a sua família em todas as necessidades materiais e espirituais. Abençoe, Jesus, os lares que padecem pela desunião, pela ganância, pela mágoa, pelo ódio e pelo rancor. Reestrutura todos estes corações, Jesus, para se voltarem ao trabalho dos laços de amor, de bondade, de fraternidade, de reparação de faltas passadas. Que haja perdão, paz, luz e harmonia em todos os lares. Jesus, pedimos ao Senhor para vibrar conosco por toda a nossa família universal, onde pulsa um coração humano que chegue à sua centelha divina de luz, nos preenchendo de fé, de amor e de esperança. Dá-nos a oportunidade de sermos uns pelos outros, de caminharmos de mãos dadas, trabalhando pelo amor, pela bondade, pela fraternidade assistencial aos nossos irmãos que nada possuem. Jesus, que as nossas preces alcancem todo o planeta Terra. Ilumina, Senhor, as pátrias que se encontram em guerra. Ilumina todos estes corações que promovem o horror da guerra, assustando o mundo. Abençoe para que a humanidade se una em prece e que a prece ilumine a terra e que a tua luz, Jesus, auxilie estes irmãos a vencer os sentimentos que faz com que promovem a guerra, os sentimentos da ganância, da maldade e do rancor. Ilumina estes corações endurecidos, traga aos mandatários destas nações a oportunidade de trabalhar unidos pela paz e não pela guerra. Jesus, mais uma vez lhe agradecemos pela entrada em nosso lar, que o Senhor permaneça, não só em nossa casa, mas em nossos corações, concedendo a nós e a nossa família uma semana abençoada, repleta de paz, de harmonia, de saúde. Jesus, abençoe todo o corpo celestial que veio realizar conosco mais este culto do Evangelho em nosso lar. E de mãos dadas, pedimos ao Senhor e à nossa Mãe Santíssima para estar conosco no momento que vamos ofertar ao Pai a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o poder, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada, Jesus, por este culto que traz paz, luz, harmonia e evangelização para todos nós, para toda a nossa família. Graças a Deus.